É um prazer enorme estar com todos vocês do 100% nas leis. Em especial a vocês que muitas vezes quer entender melhor das leis ou muitas vezes comete esse crime e não sabe. Você sabe por lei o nome correto de uma pessoa que persegue a outra? Esse crime se chama stalking. Stalking. Exatamente isso. Só que eu já vi muitas pessoas por aí falando que o crime de stalking é só aquele homem que não aceita o fim do relacionamento, ou aquela mulher que não aceita o fim do relacionamento amoroso e começa a perseguir por telefone, por mensagem, por redes sociais ou pessoalmente, claro, também. Só que o stalking é muito mais amplo que isso. Tem o stalking também, que é quando uma pessoa persegue um vizinho, persegue um colega de serviço, persegue um idoso, uma idosa, uma criança e etc. Então, talvez você cometa esse crime, parar de fazer isso. Você muitas vezes que gosta de perseguir pessoas, acabar com isso. Bora lá então por lei. Pause a aula, anote, grave, volte, curte, comente, compartilhe, que vai dar tudo certo. O crime de stalking ele está no artigo 147A do Código Penal. 147A do Código Penal. O que acontece? Esse decreto-lei é do ano de número 2848, do dia 7 de dezembro de 1940. Só que o crime de stalking mesmo, no caso o artigo 147A do Código Penal, ele veio mesmo no dia 31 de março de 2021, onde foi sancionado a Lei 14.132 do ano de 2021, que diz assim: criminalizando a conduta de perseguição, stalking em inglês, a nova lei que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, após sua publicação no Diário Oficial da União. Revogou a contravenção penal de perturbação à tranquilidade prevista no artigo 65 do Decreto-Lei 3.641, bastante utilizada até então para punir casos de perseguição no país. Olha que interessante. O stalking é perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, incluído na Lei 14.132, como eu já falei. Bom, vamos lá. O stalking, ele é tipo aquela coisa assim, quando a pessoa ela perturba, ela persegue a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um homem termina com a mulher, ou a mulher termina com o homem, alguma das partes começa a perseguir a outra, querendo ou não, aquilo ali não tá, como é que fala, vamos dizer assim, ameaçando a integridade, a saúde psicológica, ou muitas vezes a saúde física da pessoa. Então isso é stalking. Só que o stalking é aquele tipo de caso, como eu falei lá no começo, que não só é para relacionamento. Uma pessoa que muitas vezes ela é vizinho de alguém. Aí o vizinho, por qualquer motivo, banal ou não, começa a perseguir o outro. Ameaçando o psicológico do vizinho, chantageando, falando que vai fazer isso, aquilo. Ou um exemplo, o vizinho mora do lado do outro. Aí o vizinho tem que sair com o carro, o outro coloca o carro de frente à garagem do outro por perseguição. Isso não está restringindo a liberdade da casa dessa pessoa. Isso não está ameaçando o psicológico da pessoa. E muitas vezes, quando a pessoa muitas vezes ali empurra, quer bater, quer agredir, isso também não é uma ameaça à integridade física de alguém. Então o crime de stalking, ele é isso, gente. Não só é perseguição de homem para mulher nem nada. Aquela pessoa que muitas vezes, por rede social, vamos dar um exemplo, ela pega assim porque se desentendeu com alguém, começa a perseguir a outra. Tudo que a pessoa posta ali, começa a falar.
que a pessoa é feia, que aquela foto ali parece foto de uma garota da vida, parece uma foto de uma perseguição, botando apelido e tá ameaçando, tirando a liberdade daquela pessoa de publicar o que ela gosta, de tirar a foto, o direito de ir e vir da pessoa. Isso também é stalk. Vamos lá. O stalk, eu vou dar alguns exemplos aqui das penas de reclusão para esse crime. A pena de reclusão é de 6 meses a 2 anos e multa. 6 meses a 2 anos. Um exemplo, não tem aquele negócio de 1/3, 2/6, 3/6. É entre 6 meses a 2 anos. Um exemplo, pode ficar preso 6 meses, 1 ano e meio, até 2 anos, e além de pagar uma multa para a vítima. Outro exemplo também aqui, ó. Esse é, no caso, o artigo 147A do Código Penal, como eu já falei. Isso que eu falei agora primeiro. Agora vamos ao inciso primeiro. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido... Olha que interessante. Se o crime é cometido... Agora o inciso primeiro, o tópico 1. Contra criança, adolescente, idoso e etc. Qual seria aquela perseguição com um idoso, ou uma idosa, ou uma criança? Que é aqui do Distrito Federal, muitas vezes, não sei se vocês lembram daquele caso que teve de um rapaz não, um meliante safado, né, de 27 anos, se eu não me engano, ou 28 anos, que agrediu um rapaz de 14 anos por perseguição. Por quê? Porque toda vez que o menino chegava, jogava bola, ele chamava a mãe dele no portão, gritando. Um dia o cara foi perseguindo, falou que ia pegar aquele adolescente, que ia bater, até que um dia fez isso. Então, além da lesão corporal, a tentativa de homicídio, a lesão corporal leve ou grave, vai do entendimento de quem julga esse caso, entra o stalk nessa situação também. Por quê? Porque é a mesma coisa, uma criança de 14 anos, todo dia chamando no portão, mãe, mãe, e o vizinho começar a reclamar, a ameaçar, querendo ou não, aquilo não atinge o psicológico de uma criança, ela fica com medo, ela fica traumatizada, ela acha que a integridade física dela vai ser afetada, ou seja, tá tirando o direito de vir. É como se a pessoa ficasse com a liberdade dela restrita, que ela não pudesse fazer nada no convívio social. Então isso é stalk também. Então, quando a vítima é criança, vai aumentar o quê? Mais da metade. Mais da metade. Se é de 6 meses a 2 anos, se a pessoa pegar 2 anos, vai para 4 anos. A pena da pessoa, se pegar 1 ano, vai para 2. Então dobra a metade. E contra idoso? O que seria uma perseguição, vamos dizer assim, contra idoso? Aquelas pessoas que maltratam pessoas idosas. Geralmente isso aqui eu vou dar um exemplo mais claro. Muitas vezes ali o idoso ele é só no mundo, ele ganha uma pensão e tudo, aí fica filho brigando pela perseguição do pai por herança, aí fica perseguindo, vai vender a casa, vai distribuir isso, vai distribuir aquilo fica tirando a paz do senhor, de uma senhora, aquilo é perturbante para a cabeça de uma pessoa que muitas vezes já está até nos últimos dias de vida ou nos últimos anos, com todo respeito aos idosos ou contra a idosa, muitas vezes aquele idoso que muitas vezes ele está no mercado ali, ou no banco, ou na lotérica, na fila preferencial, começa alguém que está na fila de trás falar, sai da fila, senhor, sai da fila, senhora, vai para trás. Isso é perseguição, porque o estatuto do idoso fala que o idoso ele tem preferência, tem caixa preferencial em certos órgãos, em certos comércios, certa empresa. Então isso é stalk contra o idoso, perseguir um idoso dessa forma que eu dei alguns exemplos aqui. Claro que tem outras formas também. E no mesmo aqui o inciso 1º, né, do artigo 147A, tem um tópico 2 aqui, contra a mulher por razões de condições do sexo feminino nos termos. Inciso 2A do artigo 121 deste código. Aí contra a mulher, porque a lei entende assim que mulher é sempre mais vulnerável do sexo mais frágil. Aí entra o que eu falei lá no começo. Geralmente isso aí vai mais naqueles casos de
Quando o homem e uma mulher tá junto, o homem não aceita o fim do relacionamento, começa a perseguir uma mulher. Muitas vezes a mulher posta uma foto, já é solteira e o cara fica comentando, meu amor, e aquilo fica importunando, incomodando, privando a mulher de seguir a vida dela de solteira ou de arrumar outro homem, já que ela tá solteira, mas o homem que é stalk, nesse caso, como falou aqui, ó, a pena também dobra. Porque é a mesma coisa contra a mulher, vamos dar um exemplo também, num local de trabalho, uma mulher persegue a outra, ou um homem que além de, vamos supor, numa empresa, um homem que é chefe de uma empresa, ou trabalha junto com a mulher na empresa, começa a assediar. Aquela mulher, ela não quer. Então, além do assédio, tem a questão do stalk sim. Por quê? Porque além de estar assediando sexualmente, está perseguindo. Muitas vezes a mulher ali não quer passar o número do WhatsApp, não quer ter contato com o homem, não quer namorar com aquele homem, nem sai, o cara fica insistindo, fica no pé, tirando a liberdade, ligando várias vezes, importunando, incomodando, ameaçando a liberdade da pessoa. Isso também é um crime de stalk. E para concluir aqui, no tópico 3 aqui, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. Tem stalk que ele é assim. Ele vai cometer um crime ali, vai perseguir alguém, ele chama outro. Eu vou lá, vou perseguir fulano, aí chama outra pessoa para constranger, para ameaçar, para fazer a pessoa ficar acanhada com mais medo e etc. Mesma coisa, um senhor e uma senhora, alguém no banco assim, o idoso vai sacar um dinheiro, aí o stalk, além dele ser estelionatário, ele está stalkeando, perseguindo o idoso, deixa eu te ajudar a mexer, o idoso, não, não quero, eu quero alguém do banco. Aí chama um outro comparsa, um coautor, para fazer aquela ação criminosa também. Então isso é um stalk com mais de 2 pessoas, entendeu? E como eu falei aqui, com emprego de arma de fogo ou de faca também. Não tem pessoa que ela arruma os problemas, ela chama outro. Ou seja, a pessoa, ela além de stalkear, chama outra pessoa para participar do stalk, além de cometer esses crimes. Estou perseguindo fulano, porque fulano desbarrou em mim. A pessoa vai brigar com a outra, chama umas 10 pessoas. O que acontece? Aí ela tá o quê? Além de ser stalk, ela tá juntando uma organização criminosa de stalk, formação de quadrilha de stalk. Os outros vão para ameaçar, para perseguir, muitas vezes bater, atingir a integridade física, além de ameaçar. E pega o stalk e a lesão corporal. Para concluir, as penas deste artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Somente se procede mediante representação. Então só tem pena nesses casos de stalk, entendeu? Se houver o stalk provado, entendeu? Sem violência ou com violência. E o inciso 3 aqui fala do artigo 147A do Código Penal. Somente se procede mediante a representação. O que é representar? É a pessoa que é vítima lá representar. Eu vou abrir uma ocorrência contra alguém, ela leva o advogado dela, ela mesma vai. Eu quero representar contra fulano, que tá me perseguindo nas redes sociais, que tá me perseguindo no meu dia a dia, que se eu namoro sai falando mal de mim, fica me vigiando, fica me bisbilhotando, ou minha ex ou meu ex tá me perseguindo, ou enfim, eu sou criança, alguém tá me perseguindo. Isso é a pessoa vai e ela fala o nome, ela representa contra alguém. Ou então ela fala para o delegado, e o próprio delegado, nos casos, representa lá para encaminhar o processo para o Ministério Público, aceitar a denúncia e assim começar os trânsitos julgados. Entender a aula, pause, analise, compartilhe e resumindo. Stalk é isso. É perseguição de várias formas, física, mental, psicológica, de perto, de longe, por ligação, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por carta, por pessoas e etc. Mas o stalk não só é aquele homem que persegue a ex-mulher ou a ex-mulher que persegue o ex-homem. É perseguição de vizinho contra vizinho, de colega de trabalho contra colega de trabalho e contra idoso, criança, como eu já citei aqui. Valeu, meu Brasil, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.